A paz do Senhor, né? A palavra de Deus, ela nos fala no Salmo 126, quando o Senhor trouxe o seu povo de Sião, né? A um povo que estava cativo, no cativeiro. E Deus, eles clamou ao Senhor, eles orou ao Senhor no momento de tristeza, no momento de angústia, porque a palavra do Senhor diz que o salmista Davi, ele escreveu, ele disse que o justo passa por aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. E a palavra do Senhor diz que aquele povo estava como que sonha. Quem sabe você está como aquele povo, está como que sonha, porque você já ouviu tantas promessas, já ouviu tantas palavras, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. É um salmo que ficou escrito, né? O Salmo 126. Estávamos como que sonha, de tão felizes que aquele povo estava. Deus está trazendo neste momento uma felicidade tão grande, tão perfeita, um mover tão especial que você vai estar como aqueles que sonham. Você vai cantar o Salmo 126, porque você passou por tantas tristezas, você já derramou tantas lágrimas, você já viu tantas coisas, você já ouviu tantas coisas e já sentiu que você estava sem esperança. Às vezes sentimos, passamos por isso. A palavra do Senhor diz que antes de Davi, ele tomar posse, antes dele ser rei, ele passou por um processo. Ele teve que derrotar o gigante. Havia um gigante contra aquele povo. Havia um gigante que afrontava o povo de Israel, que ia de encontro à fé de Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele venceu o gigante. Há um gigante que se levanta contra a minha e a tua vida. Um gigante espiritual. Um gigante invisível, chamado incredulidade. Todos os dias esse gigante, ele quer se levantar. Ele quer se mostrar grande, ele quer se mostrar forte. Mas se nós confiarmos no Senhor, ele cai por terra e o milagre acontece. O que nós precisamos é de um milagre. É que o manifestar de Deus aconteça para que nós venhamos crer que tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor diz que Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Só Deus pode trazer à existência na tua vida aquilo que não existe. Talvez você possa ver o natural, você conhece o natural, mas o sobrenatural de Deus você vai conhecer a partir que você crê na palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele disse que se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, ela cresce e se expande. Basta que nós venhamos ter fé, mesmo que ela seja pequena, mas venhamos ter fé e não duvidar que Deus, ele opera. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele tinha feito uma promessa que o povo, ele entraria numa terra que mana leite e mel. Uma terra de riquezas encobertas. E Deus mostrou esta terra. Deus, ele mandou que os espias viessem a espiar a terra e trazer o relatório. E os espias, eles foram espiar a terra, mas eles vieram com incredulidade, porque a terra era boa. A terra era como o Senhor tinha dito, mas lá havia gigantes. Talvez você possa dizer a palavra é boa, mas há um gigante chamado incredulidade, que quer entrar nos nossos corações e nos fazer murmurar. E a palavra do Senhor diz que por causa da murmuração, eles inflamaram aquela terra. Deus determinou, ele falou, eu perdoo, mas eu juro, nem você, Moisés,
nem este povo que murmurou entrará na terra prometida, salvo o meu servo Calebe e Josué, porque houve neles um espírito de obediência, um espírito de fé, um espírito de gratidão e de certeza que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Não é diferente nos dias de hoje, há uma terra que mana leite e mel, que Deus ele quer nos dar, mas que nós possamos ser a geração Josué e Calebe. Nem mesmo Moisés, aquele que Deus usou para abrir o mar vermelho, aquele que Deus usou para falar com Faraó, nem ele viu a terra prometida, porque o Senhor disse, eu juro, eu perdoo, mas não entrarão na terra prometida. Para você ver a obediência à palavra de Deus, a reverência do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz, às vezes ficamos cansados, às vezes nos desanimamos. E a palavra do Senhor diz no livro de Josué, que Josué lhe lembrou, passou-se 40 anos, como o Senhor disse, porque cada dia foi como um ano. Por causa da desobediência daquele povo, eles tiveram que esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Mas a palavra do Senhor diz que chegou o momento que Josué e Calebe disse, olha Josué, lembra quando o Senhor fez a promessa? Estávamos com 40 anos e hoje estamos com 85 anos. 40 anos se passaram, mas eu estou na mesma força do que daquele dia. Foi uma promessa tão viva, tão maravilhosa, tão extraordinária, que eles se alegraram, eles não deixaram o cansaço, eles não deixaram que a falta de esperança viesse estar no coração deles. E eles alcançaram a terra prometida. Eles tomaram posse das promessas do Senhor e eles viram as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Assim Deus fará na tua vida. Não importa a tua idade, não importa o tempo. Quando o tempo chega, há uma alegria que tira todo o cansaço. Há um renovo, uma renovação do Espírito para a nossa alma, para alimentar a nossa alma, para que nós venhamos usufruir das promessas do Senhor. E você vai usufruir. E eles estavam alegres. Eles disseram que estavam na mesma força e no mesmo vigor da juventude. Na mesma força e no mesmo vigor como aquele dia estava vivo a chama do Espírito, a promessa que Deus tinha feito. E Josué e Calebe cantou o hino da vitória na terra prometida. Terra que mana leite e mel, andará manai. Assim o Senhor faz na minha e na tua vida. Ele nos faz entrar na terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra de prosperidade. Uma terra de abundância. Assim Deus fará.